Café com Cavanha e Ecoa PUC Rio trazem o tópico "A CID pode aumentar", com Sérgio Araújo, presidente executivo da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Boa noite e obrigado por aceitar gravar o café, Sérgio. Boa noite, Cavanha. Eu agradeço aí o convite, é sempre um prazer conversar com você e estar falando aí de um assunto bastante polêmico e bastante atual também. Perfeito. Sérgio, coloquei na tela aqui a coluna do Anselmo, né? Ele diz que Bolsonaro pretende aumentar a CID, o imposto sobre a gasolina, mas que 9 de março teria dito que não existia a possibilidade de acontecer isso. Então eu te pergunto, como é que isso tudo está acontecendo? Bom, Cavanha, a CID é uma contribuição de intervenção do domínio econômico. Ela foi criada em dezembro de 2001, através da Lei 10.336, na época no governo do Fernando Henrique Cardoso, e ela tem como função, objetivo, exatamente garantir um fluxo constante de recursos para financiamento de projetos para infraestrutura de transporte, né? A CID atualmente na gasolina, que é o que está sendo discutido e que é objeto aí da nota do Anselmo Góes, ela hoje tem um valor aí de 10 centavos por litro, né? E o que tem sido colocado como proposta pelos usineiros é levar essa CID de 10 para 30 centavos, ou seja, aumentando 20 centavos. Né? Tem um gráfico que eu preparei, que você pode mostrar aí, e esse gráfico dá um pouco da história, né? O histórico da CID ao longo do tempo. Né? Como eu falei, a criação dela foi em 2001, esse gráfico está mostrando aí uma história desde 2004, ou seja, 16 anos de história de valoração da CID. A CID da gasolina está representada nesse gráfico pela linha azul e ficou durante um grande período aí em 28 centavos por litro, que na época esses 28 centavos por litro representavam em torno aí de 13% a 14% do preço da gasolina na bomba, né? E ela teve algumas variações ao longo do tempo, né? Ela caiu aí em 2008, na época da crise, caiu aí para 18 centavos, depois retornou para 23. Dos 23 ela teve uma queda brusca para 15 centavos por litro, ficou por um período muito curto de tempo, somente 3 meses, e retornou outra vez para os 23 centavos. Em 2012 ela foi a zero, né? Foi uma redução fantástica aí do valor da CID. O governo, na época, utilizava a CID para controle de inflação e com isso, o que incentivou a elevação do consumo da gasolina, mas causou um problema realmente para os produtores de etanol. Então, nessa época, houve uma reclamação por parte dos produtores de etanol, porque o etanol realmente perdeu competitividade, considerando que a CID não incidia, ou seja, a CID aplicada sobre a gasolina teve um valor zerado. Não foi só a gasolina, o diesel está representado nessa linha laranja, também foi a zero naquela oportunidade. Depois, em julho de 2015, houve, então, uma elevação da CID para os 10 centavos, que é o valor que nós temos hoje na gasolina. Tá? O diesel também teve uma subida nessa época, mas depois, na greve dos caminhoneiros, então, conhecida greve do caminhoneiro de maio de 2018, o governo zerou a CID como uma forma de atender pleito dos caminhoneiros e redução do preço do diesel. A gasolina está mantido o valor de 10 centavos e agora
existe uma pressão por parte do setor produtor de etanol para que a CID suba de 10 para 30 centavos, aumentando 20 centavos, com o objetivo de dar ao etanol uma competitividade em relação à gasolina. Isso por conta da queda brutal que teve de preço do petróleo cru. Exatamente, Cavanha. Nós tivemos um início de queda de preço do petróleo com aquela crise que foi gerada aí, um conflito entre a Arábia Saudita e a Rússia, né, durante o mês de fevereiro, e os preços do petróleo tiveram quedas importantes. Os derivados de petróleo acompanharam essa queda de preço, e logo depois do início da queda de preço veio aí essa crise sanitária com a pandemia do Covid, e a partir aí, eu diria, da segunda quinzena de mês de março, aqui no Brasil, nós sentimos muito uma queda de demanda dos combustíveis líquidos devido aos isolamentos dos diversos estados e municípios que passaram a ter isolamento. A circulação diminuiu, a demanda caiu substancialmente. Então, com queda de demanda e queda de preço, o setor produtor de etanol tem sentido bastante. Nós observamos que, devido ao isolamento, os combustíveis líquidos, de um modo geral, tiveram queda de demanda, mas o que mais sentiu foi o etanol. Nós tivemos, olhando estatísticas, aí, levantamentos que foram feitos, teve regiões onde a queda da venda de etanol chegou a 80% do volume normal. A gasolina também sofreu, mas um pouco menos. Gasolina, a gente observa uma queda aí da ordem de 50%, e o diesel perdeu menos. O diesel está entre 15% e 20%, em função de que as atividades, principalmente as atividades aí do setor agropecuário, está ativo, e a circulação dos caminhões também não foi muito prejudicada, o abastecimento está acontecendo, então a queda da demanda do diesel não foi tão forte. Agora, os preços finais para o consumidor de etanol e de gasolina, o que aconteceu? O etanol se mantém ou teve uma queda também? A gasolina teve queda? Porque no refino, na saída do refino, teve uma queda importante, né? O preço da gasolina na refinaria vem caindo. Assim, a gente já teve aí 4 ou 5 reduções de preço desde o início da crise, né? A Petrobras tem seguido a sua política de preço, de acompanhar os preços do mercado internacional. A gente identifica uma pequena defasagem aí em termos do momento em que o mercado internacional cai e tem a ação da Petrobras, mas isso a gente compreende que os técnicos da Petrobras aguardam um pouco a estabilização num determinado patamar, mas logo acompanham a redução de preço. Então, de fato, o preço da gasolina tem caído bastante. A gente está falando aí que o preço médio da gasolina nas refinarias está abaixo de R$1. O preço nas bombas, né, para o consumidor, tem uma inércia maior para essa reação, demora mais um pouco, mas a gente já observa também essa queda de preço na bomba. E o etanol? E o etanol necessariamente tem que acompanhar, porque hoje, com o carro flex, que é a maioria da frota do ciclo Otto, são veículos flex, o motorista toma a decisão, né, de que combustível vai colocar na hora que ele para no posto. Ele verifica aí, tem uma regrinha básica, que é o preço do etanol sendo 70% ou abaixo de 70% do preço da gasolina, ele põe etanol. Se estiver acima, ele põe gasolina. Então, de fato, a precificação do etanol precisa acompanhar a precificação da gasolina. E aí que entra a CID. Quer dizer, se a CID sobe o preço final do produto para o consumidor,
o etanol passa a ter mais tranquilidade, é isso? Exatamente. O que foram colocadas algumas propostas, né, para, vamos dizer assim, proteger ou para preservar o mercado de etanol, que é muito importante. Eu acho que para nós brasileiros esse mercado de etanol ele é importante. Nós temos uma liderança em termos de matriz energética limpa, né? Nós estamos falando que a fontes renováveis dentro da matriz energética brasileira está aí na ordem de 40%, 44%, enquanto que a média no Brasil gira em torno de 14%, e a participação, e a média no mundo, né, em torno de 14%, no Brasil maior do que 40%, e a participação do etanol é muito importante. Então, eu acho que, de fato, o governo e os agentes como um todo devem se preocupar para manter esse programa de os biocombustíveis e manter, como foi escrito recentemente por um colega nosso, né, tem que manter esse protagonismo na transição dos combustíveis fósseis para combustíveis mais amigos aí do ambiente. Isso realmente é necessário. E uma das propostas que foi colocada, né, é exatamente pelos produtores, de aumento de assídio da gasolina, de forma que o preço na bomba suba e aí o preço do etanol sobe também e consegue-se, então, rentabilizar a produção do etanol. Agora, Sérgio, se a gente olhar os vários agentes que existem nesse ecossistema, né? Vamos lá, produtores, logística, consumidores, importadores, governo e governos de estado também. Quem ganha e quem perde com o aumento da sede? Bom, quem ganha com o aumento da CID, sem dúvida, é o produtor de etanol, né? Os usineiros eles ganham porque, no final do dia, o etanol é um produto concorrente da gasolina. Se eu aumento o preço da gasolina, eu estou favorecendo ao etanol. Então, quem ganha é o produtor de etanol. A sociedade perde porque nós estamos falando de aumentar preço, de aumentar o dinheiro que está saindo do bolso. No caso dos meus associados, os importadores, não tem nem perda nem ganho, uma vez que a CID ela incide, né, tanto no produto nacional quanto no produto importado. Então, o aumento da CID, para nós importadores, não faz diferença. Tá? Para o governo, se você olhar aí o governo estadual, ele tem um ganho, porque o imposto de circulação de mercadoria, o ICMS, a base de cálculo dele vai aumentar. Então, vai aumentar também o imposto sobre a circulação da mercadoria. Né? O que a nota do jornalista Anselmo Góes coloca aí é exatamente que o presidente Bolsonaro, em algumas oportunidades, colocou que o responsável pelo elevado preço do combustível na bomba, né, do posto de gasolina, eram exatamente os impostos e não o produto que sai da refinaria, e sim os impostos. E ele fez até um desafio de que se os governadores reduzissem o imposto, que ele poderia reduzir o imposto federal até zerar. E agora é um pouco contraditório, porque o que a gente está vendo é de que existe uma proposta, existe uma negociação dos produtores com o governo federal, especificamente com o Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia e Ministério da Economia, falando em aumentar um tributo federal. Tem uma outra proposta associada a essa proposta de aumento da CID, Cavanha, porque a CID, através de uma PEC, se não me engano, a PEC número 43 de 2003, 42 de 2003, foi criada a figura da noventena, ou seja, se faz necessário um
um período de 90 dias para que um decreto de aumento de CID ou de redução de CID possa ser efetivado. E o que os usineiros estão querendo é uma resposta imediata do governo para tentar salvar os seus negócios. Então, associado à proposta de aumento da CID, existe também, por parte dos usineiros, uma proposta da criação, da elevação da alíquota do imposto de importação da gasolina. Hoje, essa alíquota é de 0%. E os usineiros estão com uma proposta de aumento para 15%. Inclusive, circulou aí no WhatsApp, circulou nas redes sociais um vídeo de um deputado colocando de que já tinha sido acordado com o governo a aplicação imediata, ou seja, a partir de amanhã, segunda-feira, de uma alíquota de importação de 15%. Essa medida, no nosso entendimento, é realmente um retrocesso muito grande, vai de encontro ao discurso que o governo tem tido, e tem não só discurso, mas de ações do governo, no sentido de dar ou criar um ambiente de negócio favorável à realização de investimentos, que são extremamente necessários. A gente tem gargalos logísticos aí importantes, e para destravar esses gargalos logísticos, a gente precisa realizar investimento em infraestrutura. E eu vejo que a criação de imposto de importação, sem dúvida, vai não atrair, mas afastar os investidores para a realização desses investimentos. Então, eu espero que, de fato, o governo não acate essa sugestão dos importadores, dos produtores, de colocar imposto de importação sobre a gasolina, não. Essa é a nossa esperança, a expectativa. Eu acho que a gente, num momento de crise, a gente tem que tomar alguns remédios, mas não pode, de forma alguma, desviar de um caminho que está sendo traçado, de uma política que foi estabelecida e que tem sido praticada. A gente tem visto ações por parte do governo, aí, próprio desinvestimento da Petrobras nas refinarias, os leilões que estão acontecendo sob a liderança do ministro de Infraestrutura, enfim. Esse é um ponto que na nota do jornalista Anselmo Góes não aparece, mas tem essa proposta associada, que me parece nada boa. Agora, dentro do campo das probabilidades, hipóteses apenas, né? Se você fosse apostar no que vai acontecer, quer dizer, quanto vai ser a CID, quando ela vai entrar, aposta mesmo, em função das forças todas que existem. O que você acha que deve acontecer? Pelo que eu li nas notícias aí, desde quinta-feira à noite, né, e depois na sexta-feira também, e pelo que eu tenho participado de reuniões com o próprio governo, eu acredito, Cavanha, de que deverá ser, de fato, publicado, assinado um decreto com a elevação da CID ou amanhã, ou eu diria no início dessa semana que começa amanhã, o decreto ser publicado. Agora, a efetivo impacto da elevação do valor da CID, nós vamos ter que aguardar os 90 dias, né, da noventena. Mas acredito que vai ser realmente aumentada a CID em 20 centavos, que é o que está sendo colocado. Certo, muito bom. Muito obrigado pela conversa, Sérgio Araújo. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar debatendo. Eu acho que é um tema muito importante, Cavanha, e eu parabenizo você por essa iniciativa de estar conversando comigo, e sei que você também tem conversado com outros agentes. A gente está vivendo um momento em que de muita turbulência e é muito importante a promoção dos debates para que as ideias, os pontos de vista sejam todos colocados
sejam analisados para que as medidas sejam as melhores. E quanto mais ideia, quanto mais discussão, quanto mais debate, a gente vai afunilando e vai buscando uma solução ótima para os problemas que são apresentados, né? Nesse caso específico, eu vejo que, como já falei, eu acho que é importante, sim, o governo se preocupar e buscar alternativas para solucionar um problema gerado pela crise, pela baixa demanda, pela queda de preço, pela falta de competitividade do etanol. Acho que é importante. A gente sabe que a cana está lá, ela precisa ser colhida, então a gente não pode fechar os olhos para isso, o governo não pode fechar os olhos para isso. Mas tem que pesar também que o consumidor não pode ser prejudicado, né? Então, é difícil, é de difícil solução, mas isso tem que ser pensado com carinho. E é muito importante de que o governo reflita essa questão da proposta da criação do imposto de importação, porque isso pode gerar uma perda de credibilidade na questão da falta de segurança jurídica, da falta de uma segurança regulatória para que os investimentos aconteçam. E um impacto nessa credibilidade, depois a recuperação não é lenta, é muito demorada, então eu acho que tem que ser pensado com carinho, com muito equilíbrio para a tomada de decisão como essa. Bom, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Cavanha. Boa noite a todos. Obrigado.